Epistemologia e o problema da indução. A epistemologia é um campo da filosofia que se dedica ao estudo do conhecimento, buscando compreender sua natureza, origem e limitações. Entre os desafios enfrentados pela epistemologia, destaca-se o problema da indução. Esse problema diz respeito à validade do raciocínio indutivo, que é amplamente utilizado em nosso processo de aquisição do conhecimento. O raciocínio indutivo é caracterizado pela inferência de uma afirmação geral a partir de uma série de observações particulares. Por exemplo, a partir da observação de diversos cisnes brancos, podemos induzir que todos os cisnes são brancos. No entanto, o problema da indução surge ao questionarmos a validade desse tipo de raciocínio. O filósofo David Hume foi um dos principais pensadores a abordar o problema da indução. Segundo ele, não podemos justificar logicamente o raciocínio indutivo, pois não há uma relação necessária entre as premissas particulares e a conclusão geral. Mesmo que tenhamos uma quantidade enorme de observações consistentes, sempre existirá a possibilidade de novas observações contradizerem a conclusão. Isso nos leva ao problema da justificação do raciocínio indutivo. Como podemos confiar nas inferências indutivas se não há uma base lógica sólida para sua validade? O problema se torna ainda mais complexo quando consideramos a ideia de que o futuro pode ser diferente do passado. O fato de um evento ter ocorrido repetidamente no passado não garante que ele continuará ocorrendo no futuro. Apesar dos desafios colocados pelo problema da indução, o raciocínio indutivo é amplamente utilizado em nosso cotidiano e em muitos campos do conhecimento. É através desse tipo de raciocínio que estabelecemos generalizações e teorias científicas. Por exemplo, a teoria da evolução é baseada em inferências indutivas a partir de evidências observacionais. Diante desse cenário, algumas abordagens foram propostas para lidar com o problema da indução. Uma delas é a ideia de que o raciocínio indutivo pode ser justificado pela sua utilidade prática. Embora não possamos provar logicamente a validade do raciocínio indutivo, podemos argumentar que ele tem sido útil e eficaz na nossa busca pelo conhecimento. Outra abordagem é a utilização de princípios indutivos como guias para o raciocínio indutivo. Por exemplo, o princípio da uniformidade da natureza postula que as leis naturais são uniformes e consistentes ao longo do tempo e do espaço. Esse princípio nos permite inferir que o comportamento observado em determinadas condições será o mesmo em condições semelhantes no futuro. Apesar das tentativas de solução, o problema da indução continua sendo um desafio para a epistemologia. A validade do raciocínio indutivo permanece incerta e suscita questionamentos sobre a natureza do conhecimento e dos métodos de inferência. Ainda assim, o raciocínio indutivo desempenha um papel essencial em nosso processo de aquisição e aplicação do conhecimento, mesmo que sua fundamentação lógica seja problemática. Em conclusão, o problema da indução é um dos desafios mais relevantes enfrentados pela epistemologia. Ele diz respeito à validade do raciocínio indutivo, que consiste em inferir afirmações gerais a partir de observações particulares. David Hume argumentou que não podemos justificar logicamente o raciocínio indutivo, pois a relação entre as premissas particulares e a conclusão geral não é necessária. Mesmo com um grande número de observações consistentes, sempre existe a possibilidade de novas observações contradizerem a conclusão. Isso nos leva a questionar como podemos justificar o uso do raciocínio indutivo se não há uma base lógica sólida para sua validade. Além disso, a ideia de que o futuro pode ser diferente do passado aumenta a complexidade do problema. A repetição de um evento no passado não garante sua ocorrência no futuro. Apesar dessas dificuldades, o raciocínio indutivo é amplamente utilizado em nosso cotidiano e em muitas áreas do conhecimento, permitindo estabelecer generalizações e teorias científicas. Por exemplo, a teoria da evolução é baseada em inferências indutivas a partir de evidências observacionais. Diversas abordagens foram propostas para lidar com o problema da indução. Uma delas é a ideia de que o raciocínio indutivo pode ser justificado por sua utilidade prática. Embora não seja possível provar logicamente a validade do raciocínio indutivo, podemos argumentar que ele tem sido útil e eficaz na busca pelo conhecimento. Outra abordagem consiste no uso de princípios indutivos como guias para o raciocínio indutivo. Por exemplo, o princípio da uniformidade da natureza postula que as leis naturais são uniformes e consistentes ao longo do tempo e do espaço.
Esse princípio permite inferir que o comportamento observado em certas condições será o mesmo em condições semelhantes no futuro. Apesar das tentativas de solução, o problema da indução continua sendo um desafio para a epistemologia. A validade do raciocínio indutivo permanece incerta e levanta questionamentos sobre a natureza do conhecimento e dos métodos de inferência. No entanto, o raciocínio indutivo desempenha um papel essencial em nosso processo de aquisição e aplicação do conhecimento, mesmo que sua fundamentação lógica seja problemática. Em suma, o problema da indução é um dos desafios centrais da epistemologia. A validade do raciocínio indutivo e a justificação de seu uso permanecem temas em debate. Embora não haja uma solução definitiva, as abordagens que enfatizam a utilidade prática e o uso de princípios indutivos fornecem formas de lidar com o problema. Ainda assim, é importante reconhecer as limitações e as incertezas inerentes ao raciocínio indutivo.